Muitas vezes as mulheres chegam com as seguintes queixas: doutora, meu metabolismo tá horrível, eu tô engordando, eu tô sem dormir, eu tô com o casamento indo para ladeira abaixo. E aí a gente pede os exames, aí nos exames a gente vê um FSH subindo, os hormônios estrogênio, estradiol, né? A progesterona, a testa da mulher lá embaixo. E aí a gente começa a conversar com ela, né? Às vezes nem começaram ainda as irregularidades menstruais, mas já estamos na menopausa, né? Pelos sinais e pelos exames laboratoriais também. A gente não precisa esperar a irregularidade menstrual chegar. É verdade. Isso que a Marina falou é muito importante. Por quê? A menopausa, pessoal, é uma data. Menopausa é o dia da última menstruação da mulher. Geralmente é um diagnóstico que a gente olha para trás para fazer. Então, depois de 12 meses que a mulher está sem menstruar, a gente pega o calendário, olha para trás e fala: tal dia foi a sua menopausa. Então, a menopausa é uma data. Só que esse período que acontece na vida da mulher de muita mudança se chama climatério, modificações do climatério, que é quando começam a acontecer todas essas alterações que a doutora Marina acabou de falar. A vida da mulher começa a mudar para uma forma muito diferente, onde ela começa a enfrentar uma sequência de problemas que antes ela não enfrentava. E é isso que a gente escuta no consultório, né, doutora? Sim, e a gente explica, né, para a gente conseguir emagrecer, para a gente conseguir melhorar a qualidade de vida dela, para ela ter um sono melhor, para ela voltar a ter disposição no dia a dia dela, a gente precisa iniciar a reposição hormonal, né? Então, assim, muitas vezes eu até falo com elas, ó, me passa o contato até da sua gineco, para a gente discutir juntos, melhor conduta para você, porque você provavelmente está na menopausa, com esses sintomas todos e ainda mais com os exames laboratoriais. Então, assim, a menopausa, como o Gui falou, é uma data, é a última menstruação da mulher, mas o climatério é todo esse período e que ele inicia geralmente ali pelos 45 anos. Então, também existe a menopausa precoce, que está cada vez mais acontecendo e ela acontece quando antes dos 40 anos, né? Até o Gui vai abordar um pouquinho mais, né, sobre isso. E a gente, ainda mais nesse contexto, precisa de um acompanhamento adequado, porque se você não faz a reposição hormonal, você aumenta teu risco cardiovascular, então o risco de infartar, de ter um AVC, você aumenta o teu risco de osteoporose, aumenta o risco das demências também. Então é muito importante, não é só estética, não é só melhorar meu sono, ter mais disposição, não. A gente precisa aproveitar um período, até o Gui vai falar um pouquinho do que é a janela de oportunidade. A gente precisa aproveitar esse período para iniciar a reposição hormonal no momento certo. Perfeito, perfeito. Exatamente como a doutora Marina falou, a menopausa, ela não é um evento que de um dia para o outro acontece. Não é no dia 30 de janeiro eu estou normal e no dia 31 eu estou na menopausa. Ele é um evento que vai acontecendo aos poucos na vida da mulher. Mais ou menos aos 35 anos começa a acontecer o declínio, a diminuição da produção dos seus hormônios, mulher. Principalmente aquele hormônio que a gente chama de progesterona. Então começa a cair, a mulher já começa a ficar um pouco mais irritada, alguns eventos de TPM já começam a acontecer. Aí que surgem aquelas famosas insônias. E então a progesterona é o primeiro hormônio que começa a cair. A gente fica mais. A menopausa ela é mais caracterizada quando a mulher começa a sentir aqueles calorões, aqueles fogachos, que é o que geralmente leva vocês para o consultório. Mas não é só o estrogênio, é também a progesterona e a testosterona. Mas vamos lá. Quando que é a melhor época para você, mulher, começar a fazer a sua reposição hormonal? A nossa dica é: não espere. Comece o quanto antes, porque como a doutora falou, existe a chamada janela de oportunidade.
que é o quê? Durante esse período de transição, antes mesmo de você, mulher, parar de menstruar completamente, que os seus hormônios já estão baixando, esse é o momento ideal da gente começar a fazer a sua terapia de reposição hormonal. Para quê? Ah, doutor, eu nem tô com calorão ainda, nem tá acontecendo essas outras coisas. A gente está pensando na sua saúde a longo prazo. A gente está pensando em evitar que você, depois de 10, 15 anos de menopausa, tenha um problema cardíaco. A gente quer evitar que você desenvolva um tipo de câncer por conta da falta do hormônio no seu corpo. Então, o quanto antes você começar a sentir os sintomas, já é importante que você faça uma consulta com o seu médico para a gente poder avaliar tanto os seus laboratórios quanto a sua clínica, aquilo que você tem sentido. Então, isso que o Gui explicou, que é a janela de oportunidade. Então, assim, no momento da última menstruação da mulher, a gente aí tem 10 anos. Se a gente espera, além desses 10 anos, para começar a terapia de reposição hormonal, aí já não adianta. A gente perde os benefícios dela. E o principal benefício é a proteção cardiovascular, que é fornecida pelo estrogênio, né? O estrogênio da mulher, ela protege contra o risco de infartar, de ter AVC, eventos cardiovasculares, né? E além disso, existem as contraindicações. Também a gente precisa abordar as contraindicações aqui. E a mais conhecida é o câncer de mama. Então, realmente, se a mulher tem o câncer de mama, a gente não pode iniciar a terapia de reposição hormonal, tá? Além disso, doença hepática descompensada, um evento trombótico agudo, então uma paciente que acabou de infartar, a gente não pode fazer, acabou de ter um AVC, a gente não pode fazer. Outra dúvida que surgiu até nas perguntas, né? Na verdade, duas dúvidas que me chamaram a atenção. A mulher que não tem útero, ela precisa sim fazer a reposição hormonal, tá? Precisa sim. E a progesterona, por exemplo, ela tanto a progesterona como o estrogênio também, os estudos já mostram que ele previne, esses dois hormônios previnem até as demências, né? O Alzheimer está sendo falado tanto aí porque vários famosos aí desenvolvendo Alzheimer cada vez mais cedo, e esses dois hormônios protegem a mulher do risco das demências. Então, mulheres, mesmo vocês já tendo retirado o útero, precisa sim fazer a terapia de reposição hormonal, tá? Que mais de dúvida? Eu vi também falando da lubrificação vaginal. Sim, quando você faz a reposição hormonal, você melhora, né, a lubrificação vaginal da mulher, você diminui as infecções urinárias, você diminui, por exemplo, a candidíase, que a mulher nessa fase, ela começa a ter a queixa, né, do ressecamento, da dor durante o ato sexual, né? E também Começa a ela ter as começa, perdas de urina. sim, perda de urina. E ela também começa a queixar de uma candidíase aí cada vez mais com recorrência. É verdade, é verdade. Todas essas queixas a gente escuta muito. Mas a gente também vê no consultório muitas pessoas com medo. Existem muitos mitos relacionados à terapia de reposição hormonal. E aí eu queria falar para vocês por que as pessoas têm tanto medo da terapia. Ó, em 2005, foi feito um grande estudo lá na Inglaterra com muitas mulheres, muitas mesmo, mulheres que faziam terapia de reposição hormonal. Esse estudo se chama WHI. Nesse estudo, eles utilizaram um tipo de hormônio que a gente chama de estrogênio equino conjugado, que é xixi de égua grávida. Então, eles pegam uma égua grávida, colocam ela para fazer xixi, tiram o hormônio que sai nesse xixi e então faziam o estrogênio que a mulher tomava pela boca. Depois de vários anos usando esse tipo de estrogênio, que comercialmente era chamado de Premarin, eles descobriram que essas mulheres tomando esse hormônio dessa égua, sim, começaram a ter problemas relacionados à reposição hormonal.
Mas a gente queria falar para vocês que atualmente a gente já não faz mais reposição hormonal com hormônio que vem de xixi de égua. A gente já faz reposição hormonal com hormônios que são muito semelhantes aos que você, mulher, produz no seu corpo. São os hormônios isomoleculares, algumas vezes eles chamam até de bioidênticos, tá? Esses hormônios que são semelhantes aos que você produz, eles não vão causar câncer em você. Pelo contrário, igual a doutora Marina já falou e eu falamos, ele vai proteger você, mulher, contra o desenvolvimento de câncer no futuro. Olha só, quando que surge o câncer na vida da mulher? É predominantemente 10 anos depois de que ela entrou na menopausa. Durante a vida dela toda, ela estava sob a ação daqueles hormônios que estavam protegendo ela. Depois que o hormônio vai embora, que começam a surgir os principais problemas na vida da mulher, tanto a questão do infarto quanto a questão do câncer de mama. Então podem ficar tranquilas, tá? O hormônio não vai causar câncer na vida de vocês. E mais umas dúvidas que surgiram, né, relacionadas à testosterona, né? Mas precisa repor testo? Precisa sim, porque a gente também, né, os nossos ovários, eles começam a declinar a produção hormonal e a testosterona é um dos hormônios que nós mulheres, apesar de produzirmos menos que os homens, nós produzimos sim. Então, geralmente a reposição ela é composta dos três hormônios, a testo, a progesterona e o estradiol. Então, sim, mulher, não é loucura aí do médico que tá te indicando a reposição de testo, não. Tem evidência sim, e é uma das bases da reposição da hormonal na menopausa, tá? E Perfeito. mais de Essa, dúvida. essa questão, ela é muito importante, né? Quais são os objetivos? O que a gente está buscando resolver na vida das pessoas quando a gente está fazendo terapia de reposição hormonal? A gente está buscando resolver os problemas que acontecem na vida da mulher depois que os hormônios vão embora. Do homem também, né? Por quê, mulher? Ó, veja bem. Atualmente, a expectativa de vida de uma mulher aqui no Brasil é quase 80 anos. Então, vocês, em média, vivem até 78 anos, que é a média específica aqui do Brasil. A menopausa acontece na vida de vocês em torno dos 45 anos. Então, 40, 45, algumas mulheres até 50 anos. Significa que mais da metade da vida de vocês, metade ou mais da metade, vocês vão estar sem a ação desses hormônios que são tão importantes na sua vida. E a importância vai muito além de libido, ressecamento vaginal ou calorão. A gente vai falar sobre os benefícios depois. Mas por isso que é importante, para a gente evitar os problemas que vão acontecer depois. Quer ver um exemplo muito bom? A osteoporose. Mulheres em torno de 70 anos costumam já ter problemas de osteoporose, ossos muito fracos. E aí esses ossos, eventualmente, podem se quebrar. E é uma das principais causas de morte na mulher a partir dos 60 anos, é a fratura da cabeça do fêmur. Então, se a gente começa a fazer uma reposição hormonal em você, quando você entrou na menopausa, em torno de 40 anos, 45 anos, a gente está evitando que lá com 70 anos você quebre a sua perna e tenha problemas para voltar a caminhar. A gente está evitando que lá aos 70 anos você vá, por exemplo, ter um infarto, vai ter um problema mais sério em relação a isso, que você vai precisar usar uma fralda, porque a sua vagina já está tão seca, os músculos da sua pelve já estão tão fracos, que você já não consegue mais reter a sua urina. Então, esses são os benefícios. Não é só a curto prazo, mas também benefícios a longo prazo que a gente vai mostrar e conseguir para a vida de vocês. E assim, o benefício, né, da terapia de reposição hormonal é algo que eu converso muito com as minhas pacientes. A mulher, ela, nessa fase, quando ela não faz a reposição hormonal, ela tem uma perda muito grande de massa magra, tá? E isso favorece ela engordar, aumentar o percentual de gordura dela. E músculo, né? O músculo, ele traz autonomia, né? Quanto mais você tem
ali você preserva a sua massa magra, mas assim, você lá com seus 80 anos, você vai conseguir tomar banho sozinho, você vai conseguir levantar da cama sozinho, fazer as suas coisas todas sozinho, sem depender de ninguém. Então, músculo é vida. E quando você faz a reposição hormonal, você preserva a sua massa magra. Então, como o Gui falou, né, do risco de osteoporose, quando a gente faz a reposição hormonal, a gente previne esse risco. Além disso, você tem a manutenção, né, da sua massa magra. E além disso, você também reduz a obesidade, que é, na verdade, a obesidade é o fator de risco para praticamente todos os tipos de câncer, né? Muito mais risco a obesidade traz do que qualquer outra situação. Né? Ser obeso atualmente impõe mais risco de você desenvolver câncer do que vários outros tipos de problemas de saúde. Tá? E a questão da que a Marina, a doutora Marina falou, é sobre a poupança muscular, exatamente. Você está guardando seu dinheiro aí agora, para daí quando você tiver 60, 70 anos, ficar tranquilo em casa e aproveitar a melhor idade. Você só vai conseguir levantar da sua cama se você deixar para você de presente uma poupança muscular. Se você guardar, construir a partir de hoje aquele músculo que vai te levantar da cama quando você tiver 75 anos. E não tem dinheiro nenhum que te tira da cama com 75 anos, é seu músculo mesmo, tá? Você sabe como isso se manifesta primeiro na vida da mulher, que elas queixam bastante pra gente? É aqui, ó. Essa gordurinha que fica aqui no tríceps. Quando o estrogênio começa a descer na vida da mulher, ela começa a dar tchauzinho e aquele tchauzinho começa a incomodar, porque aquele músculo, o tríceps, ele começa a ser, é o primeiro a ser substituído por gordura. Então a mulher reclama, ai doutor, na hora que eu vou dar tchau, meu braço está muito flácido, eu encosto no meu corpo, eu já sinto que a minha pele já não está mais como costumava ser antes, meus olhos estão muito secos. Isso é até engraçado. Esses dias eu tô fazendo a reposição hormonal da minha mãe, né? E ela usa progesterona, né? Entre testosterona, estrogênio e progesterona. E aí eu fui perguntar para ela, mãe, como é que estão os seus olhos? Você usava muito colírio antes. Ah, meu filho, já faz umas 3 semanas que eu não preciso mais usar meus colírios, porque meu olho já tá bom. Às vezes a mulher começa a perder dente, Marina. E dente é saúde óssea. Dente é igual osso. Aí a gente começa a aumentar muito a queda dos dentes depois de uma determinada idade. Tudo isso por conta da falta dos seus hormônios. Então eu espero que vocês tenham conseguido ver a abrangência, a importância de uma saúde hormonal adequada, principalmente para você, mulher, nessa fase entre 40 até 80 anos. A gente precisa conversar e tratar você. É isso. Eu espero assim que a gente tenha sanado as dúvidas, né, que colocaram pra gente. Eu sei que a menopausa, até estava conversando com o Gui, o New York Times recente, ele fez uma série de reportagens. Eu até convido vocês a lerem essas reportagens. Foi o mês de janeiro praticamente todo, até o início de fevereiro, usando as famosas que tiveram até inclusive menopausa precoce, então tiveram que fazer o uso da reposição hormonal, estão na reposição hormonal da menopausa e elas trazendo as dores delas, né? Porque isso não é um problema aqui do Brasil, não. A mulher, né, ela sofre com isso em qualquer lugar do mundo e não depende de etnia, de classe social, não. É um sofrimento de todas as mulheres. Todas as mulheres vão passar por essa fase. Então, precisa ser bem discutida, conversada. As mulheres precisam ser informadas sobre isso. Então, eu achei essa série que o New York Times fez excelente. Até tem a capa da Gwyneth Paltrow, ela toda de dourado. E aí o título, né? Menopause Gold Rush. Então, assim, e explicando mesmo, né? Os calorões, os fogachos, a perda de libido, os sintomas mesmo no humor, então a depressão, a ansiedade, aquele cansaço, assim, aquela indisposição,
sem contar aquele medo de estar grávida, porque as menstruações começam a ficar doidas, então vem, depois vem, não vem, para de vir, fica 2 meses, 3 meses sem vir. Então, é um período realmente que sem acompanhamento é muito difícil, tá? Então, eu espero que a gente tenha ajudado, né, com essa live. Desculpa aí no início, gente, eu tive um problema com a minha internet e tive que ir para outro lugar da casa, enfim. Mas deu certo, conseguimos fazer e é isso. Eu vou acrescentar só mais algumas informações. Acabaram de perguntar, nunca mais vamos parar de fazer reposição? Essa é uma pergunta excelente. Você só vai parar de fazer a reposição hormonal se você quiser parar de ter os benefícios da reposição hormonal. Então a resposta é não, você não vai parar, você vai continuar. Os seus ovários entraram em falência, o que significa que eles pararam de funcionar ou têm produzido quantidades insuficientes para que você se mantenha bem e com saúde. Então você vai sim, durante todo o restante da sua vida, continuar a reposição. O que pode modificar são as doses dos hormônios, dependendo dos sintomas que você for tendo, né? No começo da sua menopausa, geralmente a gente precisa utilizar quantidades maiores de hormônio, porque você ainda está muito capaz de receber aquele hormônio. À medida que você já vai envelhecendo, o seu corpo também já vai reduzindo a capacidade de utilizar todos aqueles hormônios, tá? Então, sim, você vai continuar usando ele para a vida toda. E agora a gente tem umas perguntas. Tudo bem se a gente responder as perguntas que vocês fizeram essa semana para a gente nas conversas? Vou pegar umas aqui, tudo bem? Vamos lá. Deixa eu até falar, até que copiando, né, o New York Times até fizeram uma série de reportagens, inclusive o G1, né, o da Globo, e colocando as atrizes, né, porque a Angélica, ela começou a reposição hormonal da menopausa, a Luana Piovani também, as mais conhecidas, né, a Xuxa, a própria, eu acho que a cara da reposição hormonal, que ela que abriu a porta aqui no Brasil, foi a Hebe Camargo, né? Então, foi bem bacana também essa reportagem que eles fizeram. E até a Angélica falando, ela, nossa, eu achava que eu estava grávida, então toda hora eu fazia teste achando que eu estava grávida e ao mesmo tempo aqueles calorões, estava sem entender nada. E você vê, é uma mulher que, nossa, é uma atriz, é uma mulher que tem assim uma condição, né? E mesmo assim ela demorou até a procurar ajuda. Ela falou que ficou nessa condição durante quase 2 anos e meio. É muito tempo, imagina. Não precisa ficar Não sofrendo 2 anos e precisa. meio. Exato. É legal que você encontre, né, uma equipe médica capacitada para te dar todas as informações que você precisa para conseguir decidir sobre esse momento da sua vida, que não crie esse tabu que existe em relação à reposição hormonal, porque ela pode sim ajudar a resolver muitos problemas na sua vida, tá? Agora eu vou fazer uma pergunta. Doutora, a Eliude perguntou pra gente essa semana, ressecamento vaginal, tem alguma suplementação que a gente pode fazer? O melhor mesmo é fazer reposição, né? Se indicado a gente começar a reposição hormonal, né? Melhor. Perfeito, perfeito. A reposição hormonal vai resolver muito, que é uma das principais queixas do ressecamento, o ressecamento vaginal. Para aquelas mulheres que decidem que ainda não está no momento da reposição, existem algumas outras alternativas, alguns cremes de estriol ou promestrieno que a gente pode ajudar, pode prescrever, que ajudam muito no ressecamento. A Simone perguntou para mim assim, ó, doutor, tenho 48 anos e já sinto os sintomas. Me passa uma receita para manipular, por favor? Pessoal, esse é um tipo de pergunta que a gente recebe muito. Eu gostaria muito de poder te ajudar, Simone, mas na realidade, todo tipo de tratamento de reposição hormonal, ele precisa ser super individualizado. As doses que eu vou passar para você são baseadas nos sintomas que você traz para mim, no seu biofísico. Então, se você é uma pessoa muito magrinha, já é uma pessoa que tem um peso, sobrepeso ou até mesmo questões de obesidade. Se você tem algum histórico familiar que precisa ser avaliado em relação ao uso de hormônios. Então, por mais que a gente gostaria de te ajudar, não é possível fazer prescrições sem uma avaliação e uma personalização do seu tratamento.
Doutora, a Kátia Regina me perguntou com qual idade que a gente faz reposição hormonal? Então, não tem uma idade, né? Não tem como a gente bater o martelo, ó, a partir de 45 anos, todas as mulheres vão começar a fazer a reposição hormonal. Não, não tem uma idade, né? O que a gente, o que a gente precisa é saber como está a sua qualidade de vida, como estão os seus exames, e aí a gente vai indicar ou não. Então, não tem como generalizar e falar assim, todo mundo a partir de 45, né? Até porque a gente tem cada vez mais visto a menopausa acontecendo de forma cada vez mais precoce. Então, tem até alguns estudos relacionando com o uso de anticoncepcional oral, o fato da menopausa estar cada vez sendo mais precoce na mulher, tá? Então, não tem É, como. isso que você falou é perfeito, doutora, porque é muito comum aparecer no consultório aquilo que a gente chama de menopausa química. A menopausa química é aquela que acontece quando você não está na idade de parar de menstruar, mas por conta do uso de anticoncepcionais, você, mulher, já tem os seus hormônios todos muito baixos. Eu tenho paciente de 22 anos que tem hormônios no laboratório iguais ao de uma mulher de 80 anos. Porque ela já começou a usar o anticoncepcional quando ela começou a primeira menstruação dela. Lá com 15 anos, geralmente começa a menstruar, a mãe já procura o médico, começa o anticoncepcional. E os efeitos do uso prolongado do anticoncepcional são esses de causar uma menopausa química na vida da mulher. E aí, se a mulher decide que ela precisa continuar o anticoncepcional, é uma decisão dela que a gente respeita. A gente vai então começar a fazer reposição hormonal nessa adolescente, né? Nessa pessoa de 20, 30 anos, que, embora ainda não tenha acontecido menopausa na vida dela, ela está numa situação hormonal, química de menopausa. Outra pergunta, a Irã Fernandes perguntou pra gente: como combater a insônia na menopausa? Talvez essa seja uma das principais questões, tá? A insônia na menopausa, ela está muito relacionada à deficiência da progesterona. A mulher irritada, a mulher com insônia e a mulher inchada é uma mulher que está com deficiência de progesterona. Então, mulheres, se esse é um dos seus sintomas, você pode estar sim com deficiência de progesterona. E é um dos primeiros hormônios que começa a baixar, com 35 anos, igual a gente conversou antes. Então, é comum a mulher de 40 anos, doutor, na época da minha menstruação, eu dobro de tamanho, eu ganho 3, 4 quilos de retenção, o meu peito fica dolorido, as minhas pernas, a minha mão fica inchada, às vezes o meu rosto fica avermelhado. Se falarem comigo, falta eu bater a pessoa de tanto estresse que está relacionado aí com a deficiência de progesterona. E sim, é o hormônio que precisa ser reposto para que você, mulher, volte a dormir com qualidade. Às vezes até pastilha sublingual de progesterona ajuda você a induzir seu sono de uma forma com muita qualidade. Outra pergunta. Deixa eu só tirar umas dúvidas que vieram aqui nos comentários. Então, eu não fico confortável de fazer reposição via injetável, tá? Na mulher. Testo injetável, assim, não prescrevo para as minhas pacientes. Eu só dou o testo ou via creme transdérmica ou implante. Eu não faço a via injetável. Por que eu não faço? Isso é o que eu explico para as minhas pacientes. Imagina, a mulher tá ali com seus, digamos, no exame de sangue, uns 25 de testo. Dependendo do que você dá no injetável, a mulher, no mesmo dia, ela sobe para uns 250 de testo em 24 horas. E isso não é fisiológico, não é. Então, isso aumenta muito o risco. Então, assim, eu não faço. As únicas formas que eu faço de reposição na mulher de testo ou é via transdérmica ou é via implante, que são as vias que são seguras para a mulher, tá? Perfeito, Não sei se perfeito. o Gui tem uma Concordo opinião aí. absolutamente.
A Socorro perguntou pra gente, ela fez uma esterectomia total, ou seja, ela tirou o útero e o ovário dela. O médico dela receitou reposição hormonal para ela, que ela fez por alguns meses, e depois ela parou porque falaram para ela que isso causava câncer. Então, Socorro, reposição hormonal não causa câncer dependendo do tipo de hormônio que você estiver tomando e da via, ou seja, como que esse hormônio está entrando no seu corpo, tá bom? Então, se você tomava comprimido de reposição hormonal, provavelmente não é a melhor forma para você. A gente precisa discutir, né? Você precisa achar o seu médico e discutir uma melhor forma de tomar hormônio. Não pela boca, mas igual a doutora falou, ou gel com os hormônios, ou até mesmo os implantes hormonais, tá? Certamente, se a gente escolhe a forma adequada e o hormônio adequado, você não vai ter problema com câncer. Isso não vai ser um problema na sua vida, também? A Lisiane perguntou assim: entrei na menopausa há 5 anos. Vou fazer reposição para a vida toda? Sim, você vai fazer só por enquanto só enquanto você quiser ter os benefícios da reposição. E eu acredito que você vai querer ter os benefícios da sua vida toda. Doutora, para você, mesmo repondo meus hormônios, usando hidratante, a minha pele está muito seca. Foi a Magda, de 59 anos. O que a gente pode fazer nesses casos? Ela tá usando, Diz que tá. tá usando a reposição. Então, provavelmente tem que fazer um ajuste na sua reposição, ou até a gente migrar para os implantes, né? Porque os cremes, né, dependem muito da sua absorção, né? Então, assim, tem uma perda sim. Eu converso com muitas pacientes, por exemplo, que começam via creme, principalmente a testosterona, e aí começa com queda de cabelo, aí eu doso os hormônios, DHT tá mais alto, então eu converso com elas, porque realmente a via transdérmica você tem uma conversão maior da testo em DHT, tá? E você também tem uma perda ali na via transdérmica. Então, são pacientes que eu costumo migrar para os implantes. Perfeito, perfeito. Foi uma abordagem ótima. A gente precisa ver qual é a via, né? O seu creme tá na dose certa? Será que está sendo adequado para você? Será que você está absorvendo? Não está tendo uma resposta boa com o creme, mesmo depois alterando a dose? Às vezes vale a pena a gente avaliar o implante hormonal, com certeza, que é uma forma excelente de reposição. É o Outra que, dúvida o que da eu gosto. Camila. Desculpa, Gui. O que eu gosto muito de fazer com os meus pacientes, né, é falar com elas. Posso conversar em conjunto com a sua gineco? Vamos decidir o melhor para você, né? E, e assim, a gente, quando os profissionais se ajudam, né? A gente tem ali uma troca, né? De conhecimento entre ambos. Então, às vezes, já aconteceu da gineco me passar, assim, uns artigos para eu ler, eu passar artigo para ela. E tudo, o mais importante, em prol de quem? Do paciente, né? Isso é o mais importante, né? Então, assim, conversem mesmo, tirem as dúvidas com a gineco de vocês. Se tiver abertura, pede para entrar em contato com o profissional que está cuidando aí do seu emagrecimento, da sua qualidade de vida, que está aí cuidando da parte da nutrologia. Então, tenham esse tratamento em conjunto, que é muito importante. Tá? É isso. Perfeito. A Camila Martins perguntou assim, ó. A menopausa acarreta redução da nossa libido? Com certeza. As minhas pacientes falam assim, doutora, você salvou meu casamento. Quando eu faço post, né, falo alguma coisa de menopausa, meus pacientes falam, elas falam, nossa, mudou a minha vida. Mudou a minha vida. E é uma verdade, né? Porque é um período muito difícil. Até recente, a endócrina, até a doutora Jubica fez um post falando que a maioria, e realmente, né, a pesquisa mostrando que a maioria dos divórcios acontecem nesse período da menopausa. Então, assim, tem um motivo para isso acontecer. Imagina, né? Não só a libido, mas o humor da mulher fica muito instável, né? E sem contar que depressão, ansiedade, a compulsão alimentar. Então, é, é necessário sim repor. Mulheres, uma orientação bacana para vocês, ó.
É comum nessa fase da vida de vocês começar a surgirem todas essas alterações no humor, na questão emocional, na questão sexual, na questão muscular. Começam a mudar muitas coisas. E se você procura sempre vários médicos diferentes, você vai sair de um com uma receita de um antidepressivo, de outro com uma receita de um creme super caro para você passar e resolver o problema sua pele, do oftalmologista com óculos e com uma receita de um colírio específico, quando tudo isso pode ter uma base comum, que é justamente a falta dos seus hormônios. Então, por isso que é importante a gente diminuir aquela lista de 10 medicamentos que você está fazendo uso, que também vão causar uma sequência de efeitos colaterais em você, para uma reposição hormonal com os hormônios adequados e com a via adequada. Tá ok? Isso. Perfeito, Claro, se há pessoal. dúvidas. Aqui das dúvidas que eu tinha, acho que foram praticamente todas. A Daniela perguntou como amenizar os calorões. A doutora Juliana, doutora Ju Santos. Muitas pessoas bebem muita pouca água e reclamam de ressecamento da pele. Toma banho super quente e não hidratam a pele. Perfeito, é verdade. Isso é muito verdade. A gente esqueceu da importância da água na nossa vida. E da água de qualidade, pessoal. Acreditar que a água que está vindo da torneira é uma água boa para a gente beber é uma grande ilusão. É importante, sim, investir num sistema de filtragem bom para sua casa, beber uma água que seja de qualidade, bater a sua meta de água por dia, 2, 3, 4 litros, dependendo do seu peso, da sua altura, o que você faz do seu dia a dia, tá? Mas sim, os hormônios podem resolver também essa questão de ressecamento, né? Sabe o que acontece muito na vida das mulheres quando elas começam a entrar na menopausa? Começam a surgir aquele código de barra aqui em cima do lábio, que isso é por conta da falta do estrogênio. A bochecha vai aos poucos caindo e daqui a pouco a mulher está com aquele bigode chinês grande, procurando o dermatologista para fazer os preenchimentos necessários. Mas isso daqui também pode ser por conta da falta da sustentação e das fibras do colágeno que são causadas, né, que o próprio hormônio estrogênio e progesterona podem auxiliar. Então, você vê uma mulher que fez reposição hormonal durante 20 anos da vida dela e depois comparar com uma que não fez, você vai ver as diferenças vão ser bem evidentes na pele e na qualidade de saúde delas. E relacionado também, assim, reforçando, né? Eu recebo pacientes que começam com a queixa, né? Porque, assim, minha consulta, eu não só vou perguntar para ela, eu destrincho tudo. Então, não é só assim, ela às vezes chega ali, eu quero emagrecer. Mas não, eu vou perguntar tudo, tudo, tudo dela. Então, quando chega na parte da ginecológica, né? Eu pergunto, e aí elas me revelam, nossa, doutora, eu passei a ter dor na penetração. Passou a minha vagina está muito ressecada. E isso sim é um sintoma da menopausa. Isso sim é um sinal que o seu corpo está dando que você precisa da reposição hormonal. Tá? Veio mais uma dúvida, se uma pessoa de 60 anos pode começar. Lembra que a gente falou da janela de oportunidade? Então, a gente tem aí os 10 anos, é uma janela de 10 anos. Se a pessoa deixou passar esse tempo para fazer reposição hormonal, ela não colhe mais os benefícios relacionados principalmente ao cardiovascular. Então, começar a reposição hormonal depois desses 10 anos, aí não vai reduzir risco de infarto, AVC, dos eventos, né, tromboembólicos, tá? Mas pode sim ajudar ela em outras questões, como, por Sim, exemplo, a sim, questão do sim, ressecamento vaginal, como a sim, questão das variações sim, sim, abruptas de humor. Mas os efeitos, igual a doutora falou, a janela de benefício para o efeito cardiovascular, esse passou. Esse passou, é verdade. Qual especialidade médica está preparada para fazer reposição? Todos os médicos que têm licença para praticar a medicina podem fazer reposição hormonal, tá ok? Você não precisa procurar uma especialidade específica. Você pode sim procurar um médico que vai te orientar e te aconselhar durante todo esse processo. Nós, da nutrologia, da medicina integrativa, ajudamos muito as pessoas com essa questão. A ginecologia ajuda muito as mulheres. Os endocrinologistas ajudam também, homens e algumas mulheres.
Então, essas são as especialidades que mais comumente auxiliam as pessoas na reposição hormonal. E a uro, né? A urologia para os homens, né? Obviamente, e também a própria masto, né? A própria mastologia tem cada vez mais indicado a reposição hormonal. Então, assim, o que eu indico, né, para os pacientes, né, para todas as pessoas, procure bons profissionais. Então, assim, acompanhe o conteúdo, procure feedbacks dos profissionais, pesquisem sobre. Então, às vezes, né, você tá ali com uma queixa, você foi num profissional, e isso eu recebo muitos pacientes chegam e falam assim, nossa, doutora, mas simplesmente me passou um antidepressivo, e aí até saindo um pouco da menopausa, só porque essa semana eu recebi muita paciente que estava com antidepressivo, mas estava com deficiência de ferro, deficiência de vitamina D. Então, assim, e isso me deixa um pouco chateada, sabe? Porque eu vejo, nossa, por que não depois, sabe? Não, simplesmente, você tá cansada, tá deprimida, aqui, ó, o antidepressivo pra você. E assim, isso me incomoda, então, assim, até um desabafo, deixando aqui para vocês, assim, realmente procurarem bons profissionais. Agora, as redes sociais facilitaram, né? Então, a gente acaba que a rede social é uma vitrine, né? Então, os profissionais estão postando conteúdo, então acompanha, vê se aquele conteúdo daquele profissional faz sentido para você na sua vida, entendeu? Porque então fica assim, ó, pulando de profissional em profissional e assim, mais uma dúvida que veio de cápsula de amora, bebo bastante água. Ah, não, só falando mesmo. Sim, a cápsula de amora é um fitoterápico que é muito bom também, mas o indicado mesmo é a reposição hormonal, tá? Eu tenho tido experiências com alguns fitoterápicos também. A sinifuga a gente utiliza bastante, né? Se Uhum. você decidiu que a reposição hormonal você não quer que aconteça na sua vida, você tem ainda uma sequência de medos que não foram desconstruídos com o passar da consulta, existe, né, a simifuga, as cápsulas de amora. Existe Isso. agora um novo repositor fitoterápico que se chama Hormona, que é de uma farmacêutica É. Ages, que os resultados com o hormona estão sendo muito bacanas também. A Essential Modas falou: procurei uma endocrinologista que me receitou um antidepressivo para lidar melhor com os sintomas e outro antidepressivo para dormir melhor. E bom, eu não sei se você tem contraindicação para a realização de terapia de reposição hormonal, mas pode ser que esses sintomas seus não sejam realmente apenas relacionados à sua questão de saúde mental. Os nossos hormônios, eles interferem na saúde da nossa mente também, tá? Né? O nosso hormônio interage com a forma que a gente vivencia o nosso dia a dia. Um homem com falta de testosterona é um homem rabugento, que fica lá no sofá trocando os canais e reclamando da vida. Uma mulher com falta de estrogênio, uma mulher que tem calorão a noite toda, não dorme bem, e quem não tem uma noite bem dormida não tem um dia bem vivido. Isso acaba influenciando todos os aspectos da sua vida, tá? Outra dúvida. Quem tem casos de câncer de mama na família pode fazer reposição hormonal? Excelente pergunta. Excelente pergunta. Pode sim. Pode sim. Pode sim. Nem todos os cânceres de mama são de origem genética, tá? Se você quiser determinar se você tem essa origem genética predominante, você pode fazer aquele teste genético de BRCA1/2 para entender se você tem ou não esse gene. E mesmo se você tiver o gene BRCA1/2, não significa que você vai ter câncer de mama. A nossa genética ela é responsável por 5 a 10% das nossas doenças apenas. O restante tem a ver com o seu ambiente, com o que você faz com os seus genes. Você dá o alimento certo para o gene ruim desligar e você dá o alimento certo para o gene bom ligar. A doutora Ju Santos disse: ferritina baixa atrapalha muito a cicatrização. Ferritina baixa atrapalha a vida. Atrapalha a vida. Atrapalha a vida. Inclusive depressão. Tem casos de pessoas que depois de fazer o noripurum venoso, o humor, a disposição da pessoa melhora consideravelmente. Volta para ir para academia, melhora. Sim. Inclusive, essa semana foi a semana da deficiência
no ferro lá na clínica. Eu nunca vi tanta reposição de ferro. E assim, eu fiquei impressionada. Claro que cada uma, a maioria é mulheres, né? E mulheres na menarquia, né? A situação que a mulher ainda tá ali no período fértil dela, menstruação. Então, muitas foram porque colocaram DIU de cobre, então aumentou muito o sangramento. Uma, inclusive, tadinha, estava menstruando 2 vezes no mês. Então, precisou repor ferro, né? E ela, uma estava com antidepressivo já. Então, é deficiência de ferro, aí a causa da depressão. E é Exato, ressuscita, ferro ressuscita. com certeza. A Tatis Forever disse assim: no meu caso, tive a impressão de ganhar mais peso depois que comecei a fazer a reposição. Agora parece que só faço aumentar o peso. Parei de usar a medicação. Tatis, o que eu diria para você, tá? O estrogênio, a falta do estrogênio faz a mulher trocar músculo por gordura. Só olhar o peso na balança diz muito pouco pra gente. A gente precisa entender do que é esse peso. Será que você voltou a fazer reposição hormonal e ganhou músculo? Pode ser que esse peso tenha relação com isso. Então, a bioimpedância é um exame que eu e a doutora usamos muito no consultório para identificar do que aquele peso é feito. 40 quilos de gordura e 40 quilos de músculo são coisas completamente diferentes, tá? Outra coisa que eu vou orientar para você é qual foi a forma de De administração. reposição. Será que foi comprimido Esse que você estava tomando? foi Será via que oral. não, via oral não é legal, pessoal. A gente não usa essa via para reposição de estrogênio, principalmente. A progesterona micronizada oral a gente até usa com benefícios grandes para a vida da mulher. Agora o estrogênio, Doutora, não. conseguimos responder a maioria das dúvidas aqui. Ai, boa. Legal. É isso, Pessoal, gente. se vocês tiverem alguma dúvida, falem agora. Foi muito legal estar com vocês aqui nesse momento. A nossa ideia é justamente desfazer todo esse tabu, colocar informações preciosas na cabeça de vocês, para que vocês consigam decidir aquilo que é mais interessante para a sua vida, tá? Nós médicos, a gente não manda na vida de vocês, não. A gente guia vocês através desses momentos de dificuldade, dando todas as informações que vocês precisam para decidir aquilo que é bom, tá bom? Isso. Boa semana, bom restinho de domingo. E foi muito bom. Obrigada, Gui, por ter aceitado o convite. Nossa, foi maravilhoso, foi muito enriquecedor. É isso, gente. Boa noite. Tchau. Obrigado. Até amanhã no consultório, Até doutora. Tchau, tchau. amanhã. Tchau.